Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Paz do Senhor, Danilo, Ana. Pai do Senhor, pastor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. De nós podermos aqui louvar o seu nome, realizar essa live, adorar o nome dele. Hoje é o nosso culto de ensino, né? Mas estamos podendo fazer culto só 2 vezes na semana. Verdade. Então deixamos para o final de semana e vamos orar nesse momento para nós dar início enquanto as pessoas vão acessando aí. Amém. Oremos, soberano Deus, eterno, bondoso Pai, no nome do teu amado Filho Jesus. Queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor tem preparado, pelo dia que o Senhor tem nos dado e pela oportunidade, Senhor, de poder aqui, na noite desse dia, adorar a Ti, te louvar na beleza da Tua santidade. Louvamos ao Senhor pela vida da Tua igreja, pela vida de todos os irmãos que vão acessar nesse momento, pela vida do irmão Danilo, da irmã Ana, e que nós possamos aqui falar sobre a Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra possa alcançar os corações e que vidas possam ser transformadas através da ministração da Tua palavra e que o Senhor receba o nosso culto e o nosso louvor. Nós queremos Te agradecer no nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, então, irmão Danilo, irmã Ana, nós vamos iniciar o nosso culto aqui e vamos iniciar com os louvores. Enquanto nós vamos louvando o Senhor aqui, as pessoas vão acessando, paz do Senhor, irmã Eliene, peço aos irmãos que vão compartilhando também. Vamos louvar o Senhor com o hino 422 da harpa cristã, então, né? Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória buscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar.
sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Um abraço aos irmãos que já estão acessando aí. Andréia, irmão presbítero Emezone, né, lá da Assembleia de Deus com a irmã, Ministério de Santos, irmã Roberta, irmã Áurea, irmã Dirce, Deus abençoe. Vamos mais um louvor, Ana Luísa. Amém. O hino 1 da nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Louvado e Maravilha. exaltado é o nome do Senhor para sempre. Amém. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí que estão participando, que Deus possa recompensá-los. Danilo, quero ler um texto aqui na palavra do Senhor, juntamente com todos os irmãos, as pessoas que têm um exemplar da Bíblia. Eu vou usar aqui a versão revista e atualizada. Diz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, aproveitando o tema, né, que nós estamos abordando aqui, pode até colocar o tema aí, Danilo. O tema é o seguinte, no livro do profeta Isaías, capítulo 29, o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Por isso o Senhor disse, eis, pois
pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Nessa tradução aqui fala, né? Então, Danilo, demais irmãos, nós temos aqui, justamente eu escolhi esse texto, essa passagem no livro do profeta Isaías, que fala sobre a tribo de Judá, né, especificamente o Reino Sul, e a infidelidade que eles estavam passando até o capítulo 32, é uma perícope só, né, os judeus chamam isso de paraxá, ou haftará, né, porque quando eles usam os textos dos profetas, que a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, né? Sim. Então, eles chamam isso aqui de haftará, e até do capítulo 29 até o 32, existe uma profecia contra essa infidelidade do Reino Sul de Judá, e também uma promessa de livramento que Deus daria. Mas eu escolhi esse texto aqui justamente pela abrangência que ele tem, e porque o texto está dizendo, né? O Senhor que disse, este povo, quem é esse povo? É o povo de Deus, se aproxima de mim com a boca, com seus lábios me honra, mas tem se afastado para longe de mim o seu coração. Então, olhando para a atual situação que nós estamos vivenciando hoje, eu quero abordar aqui, eu quero trafegar, Danilo, nessas duas linhas, nessas duas vertentes. Primeiro, o que nós estamos chamando de distanciamento social hoje, que é necessário, né, por causa da pandemia que nós estamos vivendo e do vírus, mas eu quero fazer uma metáfora desse vírus, do coronavírus, também com muitas pessoas que não só estão se afastando da igreja mesmo, pararam de ir para a igreja, né, talvez porque já se contaminaram com o vírus do pecado, porque o vírus do pecado é até mais contagioso do que o coronavírus. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falei, Danilo. Se nós nos aproximarmos de uma pessoa que está com muita saúde, nós não temos a capacidade de absorver, de pegar a saúde da pessoa para nós. Mas se nós nos aproximarmos de uma pessoa que está com o coronavírus agora, nós temos uma grande probabilidade de nos contaminarmos. Verdade. Assim é o pecado. Se a pessoa se aproxima demais do pecado, ou se ela se aproxima de algum lugar onde não se prega o evangelho puro, ela corre um sério risco de se contaminar. Então, existem 2 coisas hoje que nós devemos falar, né? Distanciamento que as pessoas estão fazendo de ir à igreja, isso é uma coisa. É verdade. E também o distanciamento espiritual do próprio Deus. Mesmo pessoas que estão frequentando a igreja e até às vezes honrando a Deus com os lábios, canta, prega, entrega oferta, entrega dízimo, mas seu coração está muito longe de Deus, Danilo. Verdade, pastor. Como o senhor já disse, já deu essa introdução que nós vamos falar hoje do tema, existem esses 2 pontos, né, que o distanciamento social e o distanciamento de Deus, espiritual. E como que está o mecanismo que está sendo pegado hoje nos crentes, né? Porque uma coisa muito importante que o senhor disse, pastor, infelizmente, o esfriamento espiritual, ele é muito mais grave do que o próprio vírus, né? Porque você ficando longe da presença de Deus, você perde toda a proteção divina, e assim você perde todos os caminhos que você deve seguir e a sua salvação, que aí pode acontecer essa fatalidade. E as pessoas que nós estamos observando, Danilo, que nessa pandemia, eu acredito que essa pandemia também ela veio, Deus na sua infinita sabedoria, ele usa ferramentas também para poder testar a sua igreja, o seu povo. Essa pandemia ela veio justamente também para poder passar uma peneira. Exatamente. Uma limpeza que Deus está fazendo na eira, né? Vou usar essa expressão bem bíblica. Porque o texto que nós lemos de Isaías 29, nós lemos o versículo 13, né? Mas a Bíblia diz também que ele, se a gente começar a dar uma olhada um pouco antes, né? No verso 9, diz que as pessoas estão cegas e bêbados, mas não de vinho. Não de vinho.
estão cambaleando, mas não de bebida forte, quer dizer, eles não estão sóbrios espiritualmente, estão ébrios, não sabem o caminho que toma. Muitos, aqui em Colina mesmo, nós já temos igrejas que fechou, né, com essa pandemia. Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil na nossa própria igreja, porque pessoas estão se afastando sem motivo, né? Alguns não estão indo mais, e você percebe, né, a indiferença, pessoas que estão alienadas espiritualmente. Você está pregando, está ensinando, está mostrando o caminho, está direcionando, e as pessoas estão falando que não estão entendendo, né? Que não estão achando na Bíblia aquilo que você está falando. Então, o que significa isso? Pessoas que estão totalmente desnorteadas no sentido espiritual. O que está acontecendo muito hoje não é apenas um distanciamento social, mas, sobretudo, um distanciamento espiritual mesmo. Exatamente, pastor. E infelizmente, né, nos dias atuais está acontecendo isso, com uma igreja bíblica, uma igreja que ensina, não só a nossa, existem várias outras igrejas também que seguem o evangelho puro, que ensinam os seus membros, mas infelizmente esse véu que fica nas pessoas, que tampa a visão deles, né? Interiormente ali tem muitas pessoas também, pastor, que no interior estão frias. Elas mal conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem ler a palavra de Deus, estão fora do caminho de Deus, mas só que a parte exterior estão ali sorrindo, mas só nesse encontro aí, eles estão altamente se enganando a si mesmo. Eles precisam reencontrar, como a gente falou na live anterior, semana passada, a volta ao caminho de Cristo. Precisam sim voltar ao caminho de Cristo, encontrar a direção e assim fazer, é difícil, mas fazer assim a vontade de Deus novamente. Eu estou até me lembrando aqui, né, fazendo aqui um paralelo, os reis de Israel, né, muitos deles, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, né? Fazer o que era mal perante o Senhor, que é mal perante o Senhor na linguagem ali no livro dos reis, nas crônicas, é se enveredar para o lado da idolatria, né? Mas eu estou lembrando de um rei aqui em especial, que é Saul. Saul reinou 40 anos. Ele, aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos no máximo, ele teve reinando com a direção de Deus, consultava o profeta Samuel, dava ênfase, importância na Arca da Aliança. Depois, a partir desse período, ele governou aproximadamente 37 anos, distanciado de Deus. Falava em Deus, enfim, mas as decisões que ele tomava eram equivocadas. Ele estava muito distante de Deus. E hoje, que nós estamos vendo, olha o texto que nós lemos. Vocês me louvam com os lábios, com a sua boca, me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. Quer dizer, e lá em Amós tem um texto interessante também que vai dizer assim: afasta de mim o estrépito, o barulho dos teus cânticos, e as festas solenes eu desprezo, as vossas assembleias, porque o seu coração está longe de mim. Quer dizer, não adianta se fazer religião, ser religioso, ser dizimista, tudo isso é muito importante, né? Ser dizimista, ofertar, fazer todo o protocolo, que a liturgia do culto. Entretanto, o mais importante é nós estarmos próximos de Deus, estarmos em sintonia com Ele, deixando que a palavra dele nos conduza, que o Espírito Santo nos dirija, que o Espírito Santo dirija os nossos passos, as nossas decisões, dirija a nossa conduta. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos ser orientados à luz da Bíblia, porque a Bíblia é o norte, é a bússola de todo cristão. Exatamente, pastor. O que você acabou de falar, a Bíblia, ele é o quê? O instrumento aqui, ó, o manual da nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Então, essa é a nossa direção. É aqui que nós devemos seguir, é aqui que nós devemos caminhar, juntamente com a palavra de Deus. E a partir do momento que o nosso coração está longe da presença de Deus, o que nos resta, pastor? Não nos resta mais nada. Nossa luz, nosso brilho se apaga. A partir do momento que o nosso coração está longe da presença de Deus, toda a nossa luz,
nosso radiar, né, fica escuro. Então não adianta nada nós falar bonito, nós dar honra, dar o dízimo, ir à casa de Deus, mas se nós não tivermos o coração realmente voltado para Ele, o coração aberto, assim, buscando todos os dias a comunhão, o devocional, isso também abre aquele parênteses, né, as pessoas que estão desigrejados, porque eles pensam que não, em casa já é o suficiente, mas irmãos, você que está nessa live nos assistindo, você precisa estar na casa de Deus, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, não é, pastor? Exatamente, hoje eu até fiz um post, coloquei no Facebook, né, que não é possível é impossível uma pessoa dizer que ele faz parte, que ele é um cristão autêntico, faz parte do reino de Deus, se ele não estiver inserido na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala que a eleição, que os crentes estão eleitos, a eleição ela é corporativista, né, corporativa. Quem é eleito é a igreja como corpo. Enquanto eu estiver ligado no corpo, eu sou eleito. Se eu me desligar, eu não sou mais eleito, porque eu sozinho não sou a igreja. A gente que fala, eu sou igreja, nós não somos igreja. Sozinho, nós não, individualmente não. Só somos igreja quando nós estamos no corpo. Por isso que Jesus falou, quem estiver 2 ou 3, quer dizer, não é 1 ou 2, é 2 ou 3. Então a eleição, ela é corporativista, corporativa, melhor dizendo. A eleição, ela se dá no todo, no corpo. É o corpo de Cristo, a igreja que é eleita, não eu individualmente. Não existe essa eleição individual como o calvinismo ensina. Mais um texto aqui, porque tem muitas pessoas, né, Danilo, que eles se afastam da igreja e dizem assim, não, eu vou ficar em casa louvando, lendo a Bíblia, estudando. Se ele nunca aprendeu nada nem na igreja, como que ele vai fazer? Prático que ele aprendeu, como que ele vai fazer isso em casa? Né, pastor? Então aqui, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 17, olha que interessante, o versículo 13, diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. O que significa isso? Marilda, Miguel, um abraço. É que quando uma pessoa ela se afasta de Cristo, de Jesus, consequentemente da igreja, o nome dela é tirado do livro da vida e é escrito no chão. Por isso que Jesus falou que se o sal for insípido, ele não serve para nada a não ser pisado pelos homens. Porque o nome da pessoa vai para o chão. E muitas pessoas, teólogos até conjecturam a possibilidade, nós não podemos bater o martelo, mas é uma conjectura, e quando Jesus estava tratando o caso daquela mulher pecadora que foi levada até ele, que eles queriam apedrejar, e Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ele começou a escrever no chão, alguns teólogos conjecturam a possibilidade de que ele estaria escrevendo o nome daquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, porque eles já estavam afastados de Deus há muito tempo. Então, Danilo, nós precisamos estar próximos do Senhor. Agora é momento de distanciamento social, porque não pode se aproximar, não pode beijar, não pode abraçar, tudo isso daí. Há um certo exagero nisso também, né? Mas, todavia, o vírus está aí. Existe mesmo o vírus, o perigo de contaminação. Mas se eu me afastar de Deus, e eu tiver um distanciamento espiritual de Deus, da casa do Senhor, do meu devocional, da leitura da Bíblia, do estudo sistemático das Escrituras, da oração, é claro que eu vou me contaminar e daqui a pouco eu já vou me afastando e daqui a pouco eu já estarei longe, o meu nome pode ser tirado do livro da vida e escrito no chão. Perfeito, pastor. Uma pergunta que eu tinha separado é exatamente esse ponto, pastor. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas de um distanciamento espiritual? O que a pessoa começa você percebe, você que já tem muitos anos, pastor, de experiência, já tem, conhece assim, você já conhece as pessoas no íntimo ali, quais sinais que um crente vai dando que ele está se afastando da presença de Deus? São uma série de fatores, né, Danilo, que a gente poderia elencar aqui. Por exemplo, aquela pessoa que era assídua, a Bíblia chama isso aí de primeiro amor, né? Lá na carta
que Jesus orienta o apóstolo João para que ele escreva as sete cartas, as 7 igrejas da Ásia, a primeira carta é para a igreja de Éfeso. E aquela igreja foi admoestada porque ela tinha tudo, aquela igreja, mas ela perdeu o primeiro amor, perdeu o entusiasmo, perdeu a dedicação, né? O que é o primeiro amor? É aquilo que você sente no momento da sua conversão. Você quer estar em todos os cultos, você quer ouvir as pregações, você quer participar, você quer fazer evangelismo, você quer contribuir, você quer estar inserido, né, engajado no trabalho do Senhor. Quando alguém vai se esfriando, os sinais de esfriamento são justamente isso. A pessoa já não ora mais, ela já não tem mais devocional, ela não sente prazer mais em estudar a palavra de Deus, ela não tem mais prazer de estar nos cultos adorando o Senhor, ela não tem prazer de estar congregada com os irmãos. Você percebe, ela já começa a levantar questionamentos, formar alguns tipos de opiniões. Lá no entendimento dela, ela já começa a questionar tudo aquilo que é pregado, ela começa a fazer leituras equivocadas, dizendo que a pregação está sendo direcionada para ela. Tudo isso daí, muito mais coisas que eu poderia falar aqui agora, são sinais de que a pessoa precisa urgentemente passar por um reavivamento, por um avivamento. Por quê? Porque ela já está se esfriando e a qualquer momento ela vai se distanciar. Daqui a pouco, ela sentava nos primeiros bancos, ela já passa para o segundo, daqui a pouco para o terceiro, daqui a pouco ela está lá no último banco e daqui a pouco ela não vem mais para a igreja. E ela ainda diz assim, não estou me sentindo mais bem na igreja, né? Eu vou ficar estudando a Bíblia em casa, orando, não preciso estar na igreja para aprender a palavra de Deus. São sinais, isso daí, de que a pessoa está se afastando de Deus e está passando por um momento de frieza espiritual. E, pastor, só para, assim, nós não temos aferidor, mas a gente pode complementar que o pecado também está embutido nesse esfriamento aí? O principal elemento, ingrediente desse esfriamento geralmente é pecado, né? Pessoas Perfeito. que começam a se afastar do culto de ceia, já não vai mais aos cultos de ceia, já não entende mais, não começa a discernir mais o corpo do Senhor, não entende a preponderância ou a importância que tem a ceia na vida do cristão, já não sente mais prazer em ouvir a palavra de Deus, não gosta de ser admoestado pela palavra de Deus, né? Começa a achar que a mensagem pregada é muito dura, é muito forte, e assim outras coisas mais. E geralmente, Danilo, isso aí já vem, porque o pecado ele já está se instalando na vida da pessoa. Então, a partir desses sinais que o senhor já acabou de nos passar aqui, a pessoa já começa, e é nesse momento, né, pastor, que a pessoa ela deve fazer o quê? Ela deve buscar uma ajuda, e principalmente uma ajuda, porque em muitos momentos, pastor, como nós estávamos falando anteriormente, esse sistema hoje que nós trabalhamos, ele nos absorve muito tempo. E se dependesse, se não, vamos supor, a pessoa fala, tem que ter 30 horas. Se tivesse 50 horas, a pessoa não ia conseguir ter hora para Deus. Exatamente, então, porque a pessoa, ela agora está mais envolvido, né? Ela está mais engajada nas coisas seculares, embora nós precisamos também das coisas seculares, tem as obrigações a cumprir, mas nada justifica um cristão deixar de guardar o seu tempo, pelo menos o dízimo do tempo. Exatamente. E a gente a gente fala muito isso na igreja lá. Primeiro, pastor, eu penso assim, eu acredito que o senhor também. Primeiro, a gente deve buscar, o nosso foco é Cristo Jesus. Primeiro, as coisas celestiais. As demais coisas vão vir consequentes, entendeu? E assim, eu penso que as pessoas, que nem muitas vezes, pastor, eu me via antes, né? Eu trabalhava 12 horas por dia, chegava em que o culto ia começar às 7h30, chegava em 7h15, 7h20, cansado, desanimado, mas eu tinha a percepção do que se eu começasse a faltar nos cultos, eu já ia me esfriando. Então, mesmo eu não querendo, assim, tô muito cansado, eu fazia um esforço para poder estar na casa de Deus, porque aquele momento que eu ia para casa ali, eu já falei isso para o Senhor, parece que a gente começa a recarregar nossas energias, o nosso emocional, o nosso espírito começa a ser alimentado, e assim nós temos mais força para continuar dia após dia. Amém. Inclusive, os irmãos quiserem fazer comentários, perguntas aí, aproveitem, pode fazer, né?
Danilo, você quer ver uma outra coisa também muito perigosa, que a gente ouve muito hoje nos dias odiernos, né? É o seguinte, pessoas que, às vezes, ele por esfriamento espiritual, por ele já estar indiferente com o reino de Deus, ele começa a dizer o seguinte, a Bíblia é o seguinte, a Bíblia cada um interpreta do jeito que quer. Porque a Bíblia ela é um livro de interpretação. E isso não é verdade, né? Alguns dizem a Bíblia foi mexida, adulteraram, mudaram a Bíblia. Isso não é verdade. E o que às vezes me admira é pessoas que são leigas nas escrituras que falam isso, sem ter domínio, sem ter conhecimento. E esses dias eu até te mandei um vídeo, não sei se você vai lembrar, Lembro. do Pastor Vailate, né, que é um grande ensinador, e ele deu um exemplo muito interessante sobre isso. Ele falou, para as pessoas que dizem que a Bíblia pode ser interpretada de qualquer maneira, eu vou te dar um conselho, ele disse. Interprete a bula de um remédio de qualquer maneira. Exatamente. Leia ela lá e interprete. Ou de um veneno, você leia lá na bula de um veneno, de rato, por exemplo, interprete que é um remédio, ele disse. Porque se é interpretativo, cada um interpreta do jeito que quer. Quando você lê a bula de um remédio, é porque aquele medicamento ele foi pesquisado, ele passou por processo de pesquisa, processos de pesquisas profundas para ver efeito colateral, né, reações adversas, para ver a posologia, que é o modo que se usa. Se eu interpretar do jeito que eu quero, está dizendo para tomar um remédio de 8 em 8 horas, eu tomo um de 8 em 8 minutos, ou eu tomo um a cada 1 hora, isso vai me trazer problema no fígado, problema no estômago. Então, assim como uma bula de remédio não pode ser interpretado à revelia do jeito que eu quero, a palavra de Deus também não. O apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. A Bíblia tem princípios de interpretação, regras de interpretação. E uma das principais é que ela mesma se interpreta, né? Exatamente, pastor. E o vídeo eu lembro muito bem que ele falou, a Bíblia não é um texto linguístico, não é um texto técnico que você pega assim, vou ler. Não é assim que lê, entendeu? Você precisa de harmonia dos textos, vai um se revelando, cada vez vai dando mais luz, entendeu? E o vídeo que o senhor passou, do pastor, ele foi muito esclarecedor nisso. E as pessoas... Foi cirúrgico. E as pessoas que não têm esse conhecimento, pastor, o que fazem? Elas falam, não, eu tenho uma interpretação, você tem... As pessoas precisam... Sabe o que muito falta para as pessoas? Humildade, de aprender, de sentar para aprender um pouquinho mais. As pessoas, elas começam o quê? A não ter essa noção que a Bíblia é sagrada, tem que respeitar esse livro. A Ana fez uma pergunta aqui, pastor. A pandemia está desviando os crentes ou revelando quem são os cristãos verdadeiros? Exatamente. A Bíblia diz que nós, os cristãos, servos de Deus, nós somos provados como ouro. Se você pegar um ouro, que é chamado ouro de tolo, né, na corrida do ouro nos Estados Unidos, achou-se muito ouro de tolo, que é um metal que nada tem a ver com ouro, é parecido, mas não é. Quando você coloca ele no fogo, ele não passa no teste. Por isso que a Bíblia diz que o crisol é para o ouro, né? Para a prata, para o ouro, para testar o ouro. Então, o que está acontecendo agora é um teste, como um ouro que passa pelo fogo. O fogo é a tormenta agora, o problema do coronavírus, toda essa incerteza, esse distanciamento, né? A escassez que está acontecendo. Então, muitos estão se revelando que eles, na verdade, não eram cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. Alguns estão se posicionando mesmo como religiosos, e outros estão mostrando que eles estão dando a cara agora, mostrando que, na verdade, eles não são fiéis. Muitos, na verdade, nem querem que as igrejas voltem a abrir mais, viu, Danilo? Exatamente, esse era um ponto que eu ia falar. Infelizmente, pastor, existe muitas pessoas, muitos líderes que estão falando aí para a igreja não abrir, para a igreja ficar fechada. Aqui na nossa cidade nós temos esse exemplo. Então eu fico pensando, esse era o momento da igreja se unir, ir para o templo e começar a joelho, oração, falta oração para os crentes atuais, falta dedicação, falta esmero, esforço na palavra de Deus. Que o Senhor consiga, que essas pessoas consigam ainda se arrepender dessas visões erradas, que as pessoas consigam prestar o foco em Cristo Jesus e voltar para o caminho deles urgente, enquanto há tempo, porque a qualquer momento Cristo pode voltar. Ô Danilo, quinta-feira que vem, provavelmente eu vou ter uma live com o pastor Silvio,
que é lá de Arthur Nogueira, Sim, pastor. e ele deu uma ideia de um tema muito interessante, que é sobre a apostasia. E muitas pessoas hoje estão apostatando na fé, né, e dizendo que vão ficar em casa, que tem dúvidas daquilo que aprendeu, que não quer mais aquilo que aprendeu, não está se sentindo bem, e assim por diante. Eu vou ler um texto aqui em Hebreus capítulo 6, porque a apostasia, ela é um pecado muito grave. É um pecado que, inclusive, pode fazer a pessoa perder a salvação. No capítulo 6 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 4, diz assim, ó. Porque é impossível, olha que a Bíblia não está dizendo que é difícil. É A Bíblia está impossível. dizendo que é impossível. Que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, esse dom celestial é o dom da salvação, né? Se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. Observe que não é qualquer palavra, é a boa palavra. E os poderes do mundo vindouro. Quer dizer, o que é os poderes do mundo vindouro? São as profecias que revelam que vai vir um mundo, uma eternidade, um mundo vindouro depois desse. Versículo 6. E depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição o seu fim a ser queimado. Perceberam aqui que o escritor aos Hebreus faz uma metáfora, né, da chuva, da terra, da semente, dos frutos que são produzidos, e ele diz que é impossível alguém provar todas essas dádivas, todos esses benefícios, benevolências do reino de Deus, e depois abandonar o Senhor, se afastar do Senhor. Isso aqui já é apostasia, né? Quando a pessoa renega sua fé e não diz que não acredita mais naquilo que aprendeu. Então, muitas pessoas também estão apostatando hoje, e esse pecado é grave porque pode fazer com que a pessoa perca a salvação. Exatamente, pastor. E aqui, como diz, que o senhor acabou de ler, como é impossível, essas pessoas que estão, fazendo apostasia, elas ainda há tempo de arrependimento, dá tempo de salvação, dá tempo de correr atrás do erro cometido. Mas elas precisam fazer isso logo. Esse é o tempo, pastor, das pessoas de reflexão. Não pode sair de casa, não pode ir para vários lugares, mas pode ir para a casa de Deus, pode orar, pode entrar em comunhão, pode falar com o pastor, pode buscar os líderes e assim crescer. As pessoas estão regredindo, né, pastor? Infelizmente, Danilo, uma coisa que está caindo em desuso hoje é aconselhamento pastoral, né? As pessoas não procuram mais os pastores de caráter ilibado, homens e mulheres que tenham vida com Deus, que são pessoas idôneas, pessoas que têm bons conselhos para poder dar para a pessoa, né? As pessoas são orgulhosas e não querem ouvir mais conselhos, né? Ainda diz, não adianta falar porque eu não vou ouvir. Então, eu sou de um tempo que as pessoas procuravam os pastores, pediam aconselhamento, pediam orientações, até quando iam fazer seus negócios. Não é que o pastor manda na vida da pessoa que ele pode dar uma direção, nortear através de uma orientação bíblica, através de uma oração. Isso está caindo em desuso. Está igual o mico-leão dourado, está em extinção, porque as pessoas não querem mais. E na medida que nós fomos avançando, que a vinda de Jesus fosse se aproximando, é igual aquele texto que você estava falando antes da gente começar, né? Que é Mateus 24:13. 24:12. 12, né? Por se esfriar, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade, que é a palavra anomia do grego, né? Significa sem lei, é uma coisa, um tipo de pecado que só crente pode cometer, que é quando a pessoa quer viver dissolutamente, sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de regra, e aí ela se afasta da presença do Senhor. Exatamente, pastor. Incluindo isso, eu queria ler um texto aqui, ó, em Romanos 12, versículo 11, pastor, que diz assim, a palavra de Deus: nunca lhe falte o zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque muitas vezes, nesse tema que nós estamos falando, distanciamento social ou espiritual,
falta zelo para as pessoas, elas começam a faltar aquela dedicação, é igual você acordar todos os dias, ter seu devocional, começa a faltar acho que para Deus, o senhor já até me explicou isso, né, pastor? O que é pior, o crente morno ou o crente frio? O morno é pior, sabe por quê? Porque o morno, o frio ainda tem uma possibilidade dele se esquentar. O morno não, ele fica no meio termo, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, não se posiciona, não é uma pessoa que nunca se define. E uma coisa que eu sempre tenho dito lá na igreja, né, Danilo? Vocês que me conhecem, trabalham comigo, é que não existe meio termo no cristianismo. Ou nós somos servos de Jesus ou não somos. Esse negócio de ficar com história, não, eu quero um evangelho mais flexível, mais light, que não me cobre tanto, que não me confronte tanto. Essa pessoa, com certeza, ela está se distanciando espiritualmente de Deus. Porque não existe, ou nós somos servos de Deus, genuínos, ou não, assim como não existe mulher meio grávida, não existe essa questão. Eu sou crente, mas só que eu também tenho um pé no mundo. Ou nós somos servos de Deus, não dá para servir a dois senhores. Exatamente. Ou se serve a Deus e agrada a ele, ou se serve o mundo e agrada o mundo. Exatamente, pastor. Como que as pessoas vão servir dois senhores? Não existe isso daí. Isso daí não existe. E as pessoas, aqueles que estão ali, ó, que precisam, que estão ali na casa de Deus, elas não podem ser morno, não pode ser frio por dentro e uma capa por fora. Precisam voltar ao primeiro amor, precisam jejuar, precisam orar, precisam buscar a Deus a qualquer preço. Jesus morreu na cruz por todos. Qual foi o preço que ele pagou por cada um de nós? Foi um preço altíssimo. Todos, né? Exatamente. Ele não veio para mim, só para o senhor, ou para Ana, ou para todos que estão assistindo a live, mas ele veio para todos, para todos. Mas é uma coisa que eu sempre falo, né? Nem todos querem, pastor. Nem todos querem e nem todos dão crédito por todo o sacrifício que Cristo Jesus sofreu na cruz. Exatamente. E uma coisa que as pessoas não entendem, né, Danilo, às vezes ainda não entende, por mais que você ensine, é que não existe igreja perfeita ainda na Terra. Nós não somos congregação de anjos. Exatamente. E até lá no meio dos anjos teve problema. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. E as pessoas, às vezes, elas estão numa igreja bíblica, uma igreja que realmente prega o evangelho, né, como ele deve ser pregado, o evangelho puro. Né, a gente recebe as pessoas com muito amor, mas depois de um tempo, a pessoa começa a se esfriar e aí ela começa a querer achar pelo em ovo, né? Achar coisas. Nós sempre vamos ter defeitos, sempre vamos ter problema. Todos nós temos. Quando a gente começa a conviver, que vai passando o tempo, você vai percebendo que todos nós temos defeito, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando nós estivermos na estatura de varão perfeito, o Senhor nos recolhe. É por isso que muitas pessoas Jesus recolhe, porque já chegou no estágio, para ele não se estragar, é igual um fruto, tem que colher antes de amadurecer, de apodrecer. Está maduro, está na hora de colher. Agora, muitas pessoas elas não entendem isso e acham que a igreja não vai ter problema, não vai ter dificuldades, mas nós vamos ter dificuldade. Mas quanto mais nós temos dificuldade, mais nós temos que nos aproximar, estar juntos, mais nós temos que estar congregados, não abandonando a congregação, como é costume de muitos, né, diz o escritor aos Hebreus. Temos que estar congregados, juntos. Nós somos o corpo de Cristo e temos que estar inserido nesse corpo, porque a partir do momento que esse dedo meu for tirado do corpo, ele morre. E uma pessoa não há possibilidade dela dizer eu sou servo de Deus, sou cristão, se ela não estiver inserida no corpo, que é a igreja. Exato, perfeito, pastor. É isso. Nossa, concordo em número, gênero e grau. A Ana Luísa e a irmã André, vamos ler aqui primeiro da irmã André aqui. Como podemos considerar os crentes que, quando estão bem, estão quentes, e quando as coisas estão indo mal, estão mornos, e quando estão fora do normal, já aí fica frio, e a face da igreja. Hoje, geralmente, estão assim. Como podemos considerar esses crentes, e muito até mesmo mudar de igreja? Exatamente, né? Como nós podemos considerar que realmente essas pessoas nunca viram o reino de Deus. Porque quem vê o reino de Deus, ele vai ter altos e baixos na vida, é claro.
ele vai ter dificuldades, ele vai ter falhas, problemas, lutas, né? A teologia triunfalista da prosperidade diz que você nunca vai ficar doente, nunca vai ter lutas, mas isso não resiste ao crivo da Bíblia. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por lutas. Entretanto, nós temos que estar firmados em Cristo Jesus. Por isso que ele deu uma lição quando ele fala sobre a casa construída na rocha, a casa construída na areia. Da casa que estava na rocha, ela está firme, fixada, ela tem fundamento sólido. Correram-se os rios, veio a chuva, veio o vento, que são as dificuldades, as tribulações, as lutas, e ele continua sólido, né? A casa continua firme. Agora, esses que acontece isso daí, quando vem as lutas, eles vão se mostrando quem eles são, porque nunca estiveram firmes. Exatamente, pastor. A gente até comenta assim em momentos, né? Quantas pessoas que nós vemos no dia, nós vamos viajar aí, e nós conhecemos que pessoas em um ambiente dentro da igreja, né? São cristãos, são pessoas quentes, mas totalmente quando sai da igreja já são outra coisa, já são totalmente pessoas frias, pessoas que só são crentes dentro da igreja, né? A Ana comentou, fez um comentário também, que existe pessoas também, né, pastor, que buscam a igreja, como a irmã Andréa falou, só em momentos de cura, de bênção, de milagres, e depois esfriam, se esquecem da presença de Deus, o que Deus fez na vida delas. Ela está fazendo um comentário interessante, né? Que cumpre as regras, cumpre metas no mundo, né? As pessoas cumprem na empresa, cumprem na escola, cumprem na faculdade, porque eles querem um interesse e buscam benefícios momentâneos, não é? Só que quando chega o momento de fazer para Deus, né? Para eles estarem buscando entender a palavra de Deus, para receber a vida eterna, então essas pessoas não querem. Muitas pessoas pensam que é muito retrógrado, né? Ficar dentro de igreja, tem que gastar muito tempo, perder tempo, mas quando nós nos debruçamos para estudar a palavra de Deus, para ser orientado, para receber o conhecimento de Deus, nós estamos ganhando tempo e não perdendo tempo, o que muitas pessoas não querem, né? Exatamente. As pessoas não têm, pastor, a noção básica de pensar que todo tempo para Deus é ganho. Todo tempo para Deus é ganho, não é perca. Nós sempre vamos ganhar. Todo momento que nós estamos debruçados, lendo a palavra de Deus, nós estamos na igreja, nós estamos em comunhão, todo esse tempo é ganho para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Isso que é o mais importante. As pessoas muitas vezes, como a Ana, a irmã Andréia, o senhor já falou, muitas pessoas muitas vezes esquecem que nós somos peregrinos, que isso aqui é passagem, daqui a pouco isso aqui acaba, daqui a pouco nós voltamos para o pó, daqui a pouco nós não somos mais nada, e tudo que nós conquistamos aqui, casa, carro, materiais, tudo vai ficar aqui. Outro sim, né, Danilo? Ainda dentro desse comentário que a Ana fez aí, e a Andréia, se essa live nós estivéssemos falando de bênção, você vai receber chave, você vai receber carro, você vai ficar rico, vou te entregar uma profecia, que está tendo muitas lives aí, pessoas entregando profecia, isso aqui estava congestionado, não é? E nós precisamos entender que nós estamos buscando coisas espirituais. Nós não podemos nos distanciar daquilo que é espiritual, porque o nosso reino não é deste mundo, a nossa vida aqui é passageira. Nós temos que nos aproximar cada vez mais. E quando Jesus desenvolveu o seu ministério terreno aqui também, tinha muitas pessoas que eram as multidões que andavam atrás dele, como a Ana disse, também por causa de benefícios momentâneos, como pão que ele podia multiplicar, peixe, curas de enfermidades, milagres, né? Benefícios que eles podiam receber, mas não estavam interessados na mensagem sobre o reino de Deus, que é o tema central da mensagem de Jesus. Exatamente, pastor. As pessoas, desde aquela época, já tinha essa visão, que nós podemos falar, distorcida, né? Que elas já não só estavam ali por alimento, por questões físicas, materiais, mas não, igual o senhor fala muitas vezes, nos ensina, que fala que nós devemos
ver o reino do céu e querer entrar lá dentro, morar dentro do reino do céu. Muitas pessoas só vê, mas não querem entrar. Ficam, não, tá bom. Uma coisa que eu quero pontuar aqui também, né? Não sei se os irmãos têm mais comentário, a gente já está indo para o fim dessa live. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais um louvor e já vamos caminhar para o fim, para orar. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui é que quando a gente fala de reino de Deus, Danilo, nós estamos falando de um reino espiritual que tem suas regras. Sim. E assim como qualquer reino organizado aqui na Terra, o reino de Deus é muito mais organizado e tem também os seus súditos, tem o seu rei. E uma coisa que eu já ensinei na igreja e quero ratificar aqui agora. O reino de Deus está invertido em relação a esse mundo. A pirâmide está ao contrário. Como assim, pastor Mauro? Por isso que as pessoas acham que a mensagem é dura. A mensagem da nossa igreja é muito dura. A mensagem é muito forte. Não são todos que aguentam. Por que isso? Porque o reino de Deus é invertido. Quando o mundo aqui fora fala assim, é doce, o reino de Deus fala amargo. Quando o mundo aqui, o reino dos homens fala é alto, o reino de Deus fala baixo. No reino dos homens, você precisa ganhar para ganhar. No reino de Deus, você precisa perder para ganhar. Não é? Jesus falou, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, herdará a vida eterna. Então, o reino de Deus está invertido. No reino de Deus não é como o reino dos homens. Por isso que a mensagem é forte, por isso que muitos não querem, por isso que muitos acham que a mensagem é muito dura. E mais uma vez citam, né, essa teologia barata que é pregada hoje, que só fala Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, tem que aceitar as pessoas como elas são, mas esquecem que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesse momento de distanciamento social, que as pessoas também não caiam no grande erro do distanciamento espiritual. Quero, Danilo, chamar a Ana agora, para não sei se você tem mais algum comentário. Não, é perfeito, pastor, o que o senhor colocou, entendeu? Que as pessoas possam não esquecer que é um distanciamento social, não um distanciamento espiritual, que elas possam voltar ainda ter a presença de Deus, buscar o seu devocional com muita oração. Como que vai fazer? Com muita oração, com muita dedicação, e que se precisar, estão aí, o senhor está sempre dando conselho pastoral, não só para a nossa igreja, como para outras pessoas também, que elas possam buscar líderes, e assim sempre, nunca se desviar, sempre ter foco e sempre estar perto da presença de Deus, nunca se distanciar espiritualmente. Eu quero só ler mais um texto aqui para fechar, depois Amém. A Ana já vai louvar o Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1. Por isso convém atentarmos mais diligentemente, quer dizer, com mais cuidado, para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos, está falando da lei de Moisés aqui, que foi Deus que escreveu o decálogo, as tábuas, mas quem levou para ele foi os anjos, né? Por isso que ele cita esse versículo 2, isso é confirmado lá em Gálatas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Jesus no caso, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou, dizendo, que é o homem para que lembre dele, ou o filho do homem para que o visite, fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Está falando de Jesus. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma admoestação da Bíblia para que nós possamos nos lembrar, para que nós possamos guardar o que nós temos aprendido na igreja, na palavra, aquilo que os nossos pastores, os nossos líderes nos ensinaram atentamente, porque ele está falando da lei lá que os anjos levaram para Moisés, e quando Moisés desceu do monte, e eles estavam caindo naquele grande erro do bezerro, do evento lá do Deus
do deus Apis do Egito, o bezerro de ouro. Então Moisés ainda quebrou até as tábuas, né? Precisou que aquelas tábuas fossem escritas novamente, e houve uma punição severa entre eles lá. Morreu muitas pessoas naquele dia, muitas mil pessoas, só a tribo de Levi que não se envolveu na idolatria. Ele está dizendo, então, como escaparemos nós, se aqueles lá não escaparam? Né? Se nós nos descuidarmos de tão grande salvação, que nós possamos guardar no nosso coração e darmos valor na nossa grande salvação, porque é o maior tesouro que nós recebemos do Senhor. E nós possamos nos aproximar de Deus e não nos distanciarmos dele nesse momento. Abraço aí o nosso amigo Tércio Andrade, lá de Tupã. Mais um louvor, daqui a pouco nós estaremos orando e terminando a live. Amém, pastor, graças a Deus. Vou chamar a Ana aqui para estar louvando a Deus e Amém. que nós possamos sempre estar aprendendo mais um pouquinho em cada live, que as pessoas que nos visitem o nosso site www.admapologético.com.br, se inscrevam no nosso canal no YouTube, youtube.com/admapologético, e esse vídeo vai ser postado no YouTube daqui a pouco, e que nosso site também tem vários materiais de estudo e apostila lá. Então, vocês que desejam aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, sempre sejam bem-vindos ao nosso site, aos nossos canais. Amém? Amém. Estão me ouvindo bem? Sim. Amém. Pode louvar o Senhor. Eu gosto muito desse louvor. Os irmãos vão louvando aí nas suas casas. Nós devemos, né, depois de toda essa palavra, nós devemos entregar a nossa vida totalmente a Deus, porque é o mínimo que nós devemos fazer para Ele ajudar a nós tomarmos a nossa direção, porque Ele deu a sua vida, né? Jesus deu a sua vida por nós. Então, o mínimo que nós devemos fazer é entregar o controle da nossa vida a Ele. Amém? Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar.
Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Só lembrando, Danilo, que sexta-feira, se o Senhor permitir, às 20 horas, nós teremos uma live com o pastor Fábio, da Assembleia de Deus de São Joaquim da Barra, né, Ministério Missões, sobre escatologia bíblica. Vai ser a terceira aula. Já deixo o convite para todos aí. Agradecer você e a Ana também pela participação. E a todos os irmãos. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. E vamos orar nesse momento para a gente terminar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, pela vida de cada um que acessou essa live, pela vida do Danilo, da Ana, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Continua guardando a tua igreja, dirigindo o teu povo, nos dirigindo, Senhor, e nos fortalecendo a cada dia. Tem misericórdia dos enfermos, nós apresentamos nas tuas mãos, os que estão hospitalizados, entubados agora, que o Senhor use os médicos, enfermeiros, que o Senhor dê um alento, que o Senhor guarde o teu povo e que o Senhor possa consolar as famílias que têm perdido seus entes queridos. Verdade, meu Deus. Tem misericórdia dessa nação, das autoridades, dai-nos uma noite tranquila e de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Danilo, Deus abençoe, viu? Amém, Obrigado. pastor. Amém. Fique na paz do Senhor a todos e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau. Abraço.